O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulga hoje a taxa básica de juros da economia brasileira. E sobre isso nós vamos conversar com o economista Marco Aurélio Cabral, professor de economia da UF. Tudo bem? Tudo bom, Luísa? Muito boa tarde para você. A gente tem, claro, duas coisas que pesam na hora da decisão ali do Comitê de Política Monetária. Tem a inflação de um lado e o crescimento da economia de outro. O que vai pesar mais? Esse impacto na inflação que a gente está sentindo já pela crise internacional, a entre-safra, os alimentos pressionando muito, ou o crescimento brasileiro, cujas projeções têm sido cada vez menores para esse ano? Muito boa pergunta, Luísa. Quer dizer, hoje o que a gente tem é um dilema, né? Um dilema em economia em que a taxa de juros, que é uma variável importantíssima, ela vai ter impactos tanto sobre a inflação interna, os preços internos, quanto sobre o processo de crescimento. Ocorre que, nesse momento, a teoria econômica, que se aplica muito bem para situações de normalidade nos mercados, ela se encontra em xeque. E o que a experiência histórica ensina é que, em momentos de grande crise internacional, nós temos que ter uma precaução muito grande sobre os impactos no Brasil. E esses impactos têm sido mais fortes hoje sobre o crescimento, sobre, vamos dizer assim, o processo de criação de emprego no Brasil, do que sobre a inflação. Não dá para imaginar, é muita inocência, imaginar que nós vamos viajar em águas plácidas enquanto o mundo está escorrendo pelo ralo. E falando justamente disso, a Selic tem essa força, realmente vem num ciclo de quedas esse ano, né? Se realmente houvesse mais uma queda, se houver espaço para isso, o mercado até parece que está projetando já uma queda de 0,25, está apostando nisso pelo menos. Isso pode ter um impacto positivo para o crescimento ainda nesse ano? Então, Heloísa, a gente não deve esperar efeitos de muito curto prazo na economia, principalmente ligados a investimento. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, a queda da taxa de juros, e não é uma queda pontual, ela é um processo. A meu juízo, é um processo que está ainda longe do fim. O Brasil tem as mais altas taxas de juros básicas do mundo. Então, assim, é uma medida em que o ponto em que a gente vai parar de cair a taxa de juros tem muito mais a ver com o câmbio, com os movimentos livre capital, entrada e saída no Brasil, do que propriamente com a inflação interna, né? A inflação hoje, apesar de um pouco elevada para os parâmetros desejados, ela está absolutamente controlada. Falando sobre um alerta que foi feito pelo FMI essa semana, né? Foi um alerta para todos os emergentes, a gente está incluído, falou que o limite do ciclo de ampliação do endividamento pode estar chegando ali, que a qualidade do crédito pode se deteriorar. Isso para o Brasil é uma coisa que a gente tem que acender um sinal de alerta mesmo, um sinal amarelo ali? Eu acho que hoje, Heloísa, existem dois grandes grupos sociais que a gente tem que estar atento. Um que fez uma ascensão social nos últimos 10 anos e que experimentou o mundo do consumo, do crédito, de lidar com bancos, com contas e tudo mais. Esses devem prestar realmente atenção no futuro. Mas tem um outro grupo social no Brasil que continua excluído. É um pessoal pobre, que tem deficiências de educação, de saúde, dificuldades de mobilidade urbana e, portanto, acesso a serviços ainda de baixa qualidade. Essa turma ainda não consumiu, ainda não participou, vamos dizer assim, deste ciclo virtuoso brasileiro. Muito bem, o que ocorre hoje em dia é uma necessidade, tanto da indústria brasileira, a meu juízo, quanto das próprias casas financeiras, de se reinventarem, de produzirem com criatividade produtos voltados para este Brasil hoje dos semi-excluídos. E ao trazê-los para dentro de uma economia formal, com produtos mais desenhados para eles, eu acredito que a gente vai, ao mesmo tempo, ganhando posições competitivas diante da crise internacional. Agora, a produção industrial, ontem houve uma boa notícia, era bem localizada, né? Algumas regiões que tiveram uma melhora. Na semana passada também teve um indicativo da produção industrial ganhando um pouco de força. Os membros do Comitê de Política Monetária vão olhar para isso também? Luísa, a situação industrial brasileira hoje é uma situação muito frágil. Nós temos setores que virtualmente estão perdendo fôlego diante da concorrência internacional. Os Estados Unidos têm feito uma política via diplomacia do dólar muito desigual na concorrência da sua indústria e a China também. Então o Brasil hoje ele está tendo que se defender e um dos mecanismos de defesa mais importantes que existe para a indústria de qualquer país nesse momento, mais do que qualquer outro, é exatamente um câmbio bem articulado. Então, assim, eu acho que a taxa de juros ela tem uma relação direta com esse câmbio. O câmbio ainda não está no patamar desejável para a recuperação dos investimentos e das próprias exportações de produtos industriais brasileiros. E, portanto, a gente ainda tem um processo pela frente ainda de reduções da taxa de juros esperada que ainda não está para terminar, não.
Agora, já que a gente está falando de Copom, qual seria a sua aposta para hoje? Eu acho que o número entre 25,5% ele não é tão relevante. O importante é a gente continuar nesse processo, sabe, Heloísa? A boa técnica do quanto baixar, só quem dispõe hoje são os nossos funcionários públicos do Banco Central. É uma turma bem qualificada, que está preparada para tomar essa decisão. É uma decisão difícil, cada vez mais difícil, mas o limiar de fuga de capitais, na minha opinião, ainda não está próximo de ser atingido. E, portanto, ou 25%, ou 50%, ou 0,5%, nesse momento, como um passo adicional, parece muito razoável. Muito obrigada pela sua participação aqui no Edão do Meio-Dia.